Fala nação, Parazinho, comentarista do programa da ESPN FC. O Vasco tem chance sim de se classificar contra o Flamengo na partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Basta apenas jogar como atuou diante do Nova Iguaçu. Será que vai dar certo? O Flamengo não é o Nova Iguaçuzinho, só para deixar esse recado. Vamos acompanhar o que o ex-jogador e hoje comentarista falou sobre como o Vasco deve se comportar para eliminar o Flamengo. Portanto, tudo sobre Flamengo e Vasco vamos acompanhar agora. Já está na desvantagem contra o Flamengo. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco hoje. Nesse momento, não dá nem para largada comparar, né, os times. Então a vantagem do Flamengo é enorme. O Vasco, se tem uma esperança, era fazer o seu papel de vencer o Nova Iguaçu. E como venceu bem, classificou. Porque você perde a classificação, você compromete a temporada. Não é só o jogo contra o Flamengo depois. Era a temporada, porque a pressão já é enorme em cima do Carille. Você imagina ele perder a classificação para o Nova Iguaçu no Tapetinho, no Newton Santos. Ia aumentar muito mais ainda. Aí depende de como for desclassificado contra o Flamengo. Tá ali lutando, brigando. Como foi o primeiro jogo? Perdeu de 1-0, mas primeiro tempo ali fez um jogo duro e tal. O torcedor, classificou, Flamengo, foi pau a pau ali, perdemos, entendeu? É diferente. Então essa vitória, com certeza o Carille vai usar aquilo que a gente falou. A noite foi melhor de sono, a reapresentação hoje foi aquele ambiente bom de vestiário, sabe? Tu chega, ninguém chegou atrasado, todo mundo chegou sorridente, um pegando no pé do outro, um brincando com o outro. Aí o fisioterapeuta fala, vem cá, tem que fazer não sei o que, o cara vai na hora. Quando perde, o cara tá bicudo, até para fazer uma recuperação, até para fazer uma massagem, até para... Tudo fica mais pesado. Ganhando, meu amigo, como diz o filósofo branco, lateral do Tetra, jogar ganhando é uma maravilha. E o Vasco ganhou. Agora é trabalhar e ver o que acontece no sábado, né? O jogo já é sábado, contra o Flamengo. O jogo já é sábado. Tem Grenal sábado também, né? Tem Grenal também no sabadão. Sábado pesado, hein? Sábado, domingo e segunda. 3 dias pesadíssimos aí. Só clássicos pra lá e pra cá. E o Coutinho? Não, segunda nem tanto, né? Pro Pascoal nem tanto. É verdade, segundo o time lá já tá classificado. E pra mim, e também do jogo do Flamengo, pra mim, o Flamengo já tá classificado. Então não é tanto assim. Eu exagerei então, né? Não é isso? Eu exagerei. Segunda mas e é sábado. melhor jogar, é bom jogar, porque tem o público e tal, vai ter respeito ao essa torcedor e tal. Os torcedores. Pessoal, os ambulantes ali fora do estádio também ganhar um dinheirinho, né? Importante. Nesse eu concordo com o senhor. Concordo. E o Coutinho, hein? Golaço, cobrança de pênalti ali, é sempre uma expectativa muito grande. E a gente estava falando aqui do que esperar da temporada do Cano e o Coutinho. O Coutinho, ele continua a ser... O Coutinho, ele é genial. Ele não deixou de ter qualidade. Ele não deixou de ser gênio. Mas o Coutinho tem a marca da lesão que o persegue. Né? Vira e mexe, ele está machucado. Vira e mexe, não consegue jogar. E aí tem que começar tudo de novo. Esse recomeço é uma marca também da carreira do Coutinho. Mas ele em campo, com qualidade física, com um bom desempenho técnico, ele é um jogador de muita qualidade. É difícil encontrar um jogador que tenha a qualidade do Coutinho, tanto no drible, tanto nas ações com bola, tanto nos passes, quanto nas cobranças de faltas laterais, de escanteios, de pênaltis, e bater de fora da área. Ele é muito bom jogador, espetacular jogador. Mas o que falta para ele é uma palavrinha aqui no futebol, chave, regularidade. É isso que falta para o Coutinho. Mas o Coutinho continua sendo um espetacular jogador, não tenho dúvida, nenhuma dúvida a esse respeito. Espetacular. Para mim, gênio no futebol brasileiro, só o Neymar. Nós temos jogadores de nível muito alto, alguns a gente pode chamar de craques, gênio, só o Neymar. O Coutinho é um desses jogadores de nível muito alto. Para mim, a única coisa é que fisicamente, há algum tempo, ele não consegue corresponder. Inclusive, dentro do futebol brasileiro, ele ainda, pelo menos, não atingiu. E não sei se vai conseguir, porque não é falta de treino, não é falta de educação, não é falta de vontade, é uma questão biológica. Teve Covid, pegou Covid, depois pegou dengue. É uma coisa em cima da outra e a gente sabe que essas duas doenças, elas maltratam as pessoas. E deixam algumas sequelas por algum tempo. Maltratam as pessoas, entendeu? Então, eu dou esse desconto para ele. Eu acho ele genial, eu acho um baita jogador. Eu também acho um baita jogador e se ele conseguir ter condições atléticas de disputar o
o futebol os jogos como o futebol daqui exige, a gente vai ver um grande jogador. É óbvio que o Vasco não pode depender só do Felipe Coutinho também, porque isso é cruel com o atleta. Não pode. É aí que eu queria chegar. Não pode, e o Carille, desde o início do ano, tenta falar, vou ter um time com mais posse de bola, vou ter um time que consegue ser um pouco mais protagonista. Ele não tem elenco para isso. Né? Aos poucos o time vai melhorando, chegaram jogadores de lado de campo, né? Ele foi cobrado, inclusive, para utilizá-los contra o Flamengo. Ele explicou que fisicamente eles não têm condições e que eles vão ser colocados aos poucos para atuar, porque o Vasco precisa de velocidade pelos lados, não dá para concentrar toda a construção em cima do Felipe Coutinho, porque, reitero, um jogador que fisicamente ainda está abaixo. Então, eu acho que essa classificação é muito importante, porque a Copa do Brasil, dependendo de sorteio e etc., é um torneio que dá para você avançar bastante, dá para você chegar em momentos decisivos, a torcida gosta, o caixa do clube agradece, o Vasco precisa de caixa, a SAF do Vasco, né? Não sei como vai ser exatamente com a recuperação judicial, precisa de caixa. Mas para a gente dizer que o Felipe Coutinho é o Felipe Coutinho, numa boa versão, a gente precisa esperar a temporada para saber se ele aguenta e como que ele reage aos jogos mais difíceis. O Nuno Moreira, que foi super elogiado ontem pelo Carille, inclusive disse que ajuda a potencializar o Felipe Coutinho, né? Disse isso aí, Pascozito, que o Flá não é bicho-papão. Já mandou... Mal chegou, já mandou o recado, hein? Ele jogava no Vizela, então ele chegou aqui já entendendo... Que bom que ele já chega... Da maneira dele o futebol. Porque é o seguinte, ó, quando é jogador de futebol que fala, jogador de futebol que fala assim, ó, ele não é bicho-papão, não tem condição de ganhar, acho ótimo. Porque ele dentro do campo pode ajudar a resolver isso aí. O duro é quando é dirigente que fala e não joga. Transfere o BO para os caras que estão em campo. Entendeu? Ó, seu presidente falou lá, então agora vamos aqui. Entendeu? Quando isso acontece, é ruim. Agora, o jogador falar, eu não tenho crítica a fazer. Ele jogava no Casa Pia, no Vizela foi antes. Casa Pia, é verdade. O Vizela foi antes do Casa Pia. E eu falo, tá bom, Nuno, você vai ter uma grande oportunidade. O Nuno é aquele meia que jogava como ponta, às vezes como meia, o português. Joga ele meia ponta. No Vasco, vai exercer mais uma função ali de meia do lado esquerdo. Do lado ele do Coutinho. Em Portugal jogava de meia ponta. Isso. Porque aqui no Brasil nós temos algumas nomenclaturas diferentes, né? Que é o meia ponta. E o Corinthians inventou uma posição nova, que é o volante ponta. Né? Porque o Martínez é volante. Sim, foi. Quando tem a bola, ele sai para a ponta direita. Então, o Corinthians inventou o volante ponta. Eu acho que ele, falando isso, é ótimo. Lá dentro do campo, ele vai resolver a parada com os caras do Flamengo. É ótimo. Isso para mim é espetacular. É um atrativo a mais para o jogo. Muito bem. Falar do Flamengo, hein? O técnico Felipe Luiz pode ter novidade no time titular para esse clássico do... Ih, quem será, hein, Pedrosa? Até imagino. Mais um dia de boas notícias no Ninho do Urubu. Após ser poupado do primeiro jogo, o De La Cruz participou normalmente dos treinos e deve retornar ao time do Flamengo para encarar o Vasco pela semi do Carioca no próximo sábado. Danilo, que também ficou de fora da última partida por conta de um incômodo muscular, retornou às atividades e deve pintar entre os titulares. Além dele, Juninho e Alexandro também estão liberados para o Clássico dos Milhões. Para a partida, mais de 11 mil ingressos já foram vendidos, um número maior do que a quantidade de torcedores presentes no confronto de ida. O jogo de volta promete ser quente, na busca por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Sempre Flamengo. A gente fala até o carioca diferente, você sabe, né? Que é a Campeonato Carioca. Quem narra às vezes também é Fla Press, entendeu, Lucas Pedrosa? Complicado. Acontece, gente, acontece. Ô, Lucas Pedrosa, e aí essa novidade do Flamengo? Cara, assim, o Flamengo, na verdade, independentemente de quem jogar, Fernanda, vai ser o Flamengo que a gente já espera que seja. O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco para o que a gente esperava em relação à constância. Então, assim,
assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito, muito, muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, Sim. mas o Gonzalo Plata foi convocado, tem o De La Cruz foi convocado, brasileira, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, Sim. porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, Sim. a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí, as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e um eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo. Eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo. O Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição aí ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandro, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato. A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz, ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão. O Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. Muito bem, falando em seleção, a seleção brasileira foi convocada com 5 jogadores do Flamengo e o retorno do Neymar. A Bruna Carvalho estava lá e são 4 jogadores. Já ia falar, não foram 4, gente? Wesley, Danilo, Gerson. Isso, são 4 e jogadores. Léo Ortiz. Quem que foi que mais? Fez um negocinho antes de escrever o TP? Quem foi? É carnaval, né? É carnaval. Tá, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Entendeu? Deve ter um ex-Flamengo aí na lista também. O Vinícius Júnior. Tá explicado. Sabia, foi a prévia complicada. Entendeu? Né? Você tá me entendendo? E o Neymar também, gente. Olha, o homem tá voltando pra seleção. A Bruna Carvalho tava lá e conta. O técnico Dorival Júnior anunciou o nome dos 23 jogadores que vão defender o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vamos à lista. Foram chamados os goleiros Alisson, Bento e Ederson, os defensores Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. André, Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha e Neymar Júnior no meio-campo. E Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior para o ataque. A maior parte hoje atua em times da Europa. 7 jogam no futebol brasileiro. 4 deles, inclusive, no Flamengo. E o Wesley sendo convocado pela primeira vez. A seleção brasileira se apresenta agora no dia 17, em Brasília. O próximo jogo é no dia 20 de março, contra a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Depois, no dia 24, eles já viajam, fazem o último treino e tem o segundo jogo marcado para o dia 25, em Buenos Aires, contra a Argentina. Muito bem, ela comentou, a Bruninha, que em relação ao Wesley, né, a primeira convocação dele para a seleção principal, e aí a gente tem a reação do jogador quando ficou sabendo que foi convocado. Cadê? Olha aí, ó. Wanderson, do Mônaco, e o Wesley. Eu
Eu fico feliz com isso, porque enquanto existir essa reação, a gente vê que a seleção brasileira vive, Lucas Pedrosa. É verdade. Porque a gente vê de uns 10 ou um pouco mais, você vai entrevistar um jogador, a gente tem essa oportunidade, e o sonho deles é sempre jogar na Europa. Sim. Há um tempo atrás, o sonho do jogador era ser convocado para a seleção brasileira. Sim. Então, quando a gente vê uma reação assim tão positiva, que geralmente é assim, né? Os jogadores ficam sempre emocionados na primeira vez que são convocados. Eu fico muito feliz, todo mundo sabe como eu gosto da seleção. Agora, ô Pedrosa, tem algum nome que você achou que devia estar aí, não tá? Ou você concordou com tudo do Dorival? É sempre difícil concordar, né, gente? Porque... Eu não vou fazer aqui nenhum alarde, claro. Meu Deus, convocação horrorosa, nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que ele convocou dentro dos jogadores. Não tem nenhum absurdo na lista, claro. Tá? Esse que é o mais importante, não tem nenhum absurdo. Agora, tem algumas pontuações que a gente pode fazer. Primeiramente, parabéns ao Wesley, que deu uma volta por cima maravilhosa na carreira dele. Jogador que quase foi vendido, teve problemas extracampo e depois jogou bola demais e agora tá merecendo essa convocação. Para mim, vai ser titular, inclusive, nessa posição. Agora, o Danilo em si, como eu falei aqui, para mim, ele é um excelente jogador pro futebol brasileiro, mas o ciclo dele na seleção brasileira, na minha humilde visão, já acabou. Poderia ter convocado, por exemplo, ele deixou de convocar um lateral esquerdo. Só tem um lateral esquerdo na lista, que é o Arana. E que é um jogador que, inclusive, nem goza desse prestígio todo, nem tá jogando demais como em outros momentos o Arana já jogou. Eu acho que o Alex Telles poderia estar na lista. O Alex Telles é um jogador muito mais pronto nesse sentido e ele abriu mão de levar um lateral esquerdo, talvez para levar o Danilo. Porque na posição de zagueiro, Fernanda, para ser muito honesto, o Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal de altíssimo nível, o Marquinhos também, chover no molhado falar do Marquinhos, o Murilo tem jogado muito no Nottingham Forest e o Léo Ortiz estão na frente do Danilo. Já são 4. Já são 4, então eu não consegui entender ele levar o Danilo nesse momento, a não ser que seja realmente uma questão de liderança e tudo mais, porque o Danilo era capitão. Na posição de meio-campista, são ótimos jogadores, todos são ótimos jogadores, mas o Joelinton também, não vejo ele disputando a posição com o André, com o Bruno ou até mesmo com o Gerson. Acho que a seleção brasileira, por falta de projeto, deveria dar uma oportunidade a mais. Por exemplo, o Andrei Santos, que saiu aqui do Vasco, ele está fazendo uma temporada espetacular no futebol francês. Em vez de levar o Joelinton, que é um jogador que já até foi testado, poderia ter levado o André, que também foi testado, mas em outro momento da carreira. Porque você tem projeto, levar jogadores jovens. O Endrick, eu sempre sinto falta do Endrick quando o Endrick não é chamado. Porque o Endrick, independentemente de qualquer coisa, ele é um garoto que tem um talento geracional. Ele deveria estar nessa lista aí também. Então poderia ter tirado o Joelinton, colocado o Endrick. A gente alerta também pro Luiz Henrique, que acabou indo se esconder lá na Rússia, no futebol da Rússia, que lamento muito porque era um jogador que tinha performado demais na seleção brasileira, e isso mostra também, isso é um alerta para os jogadores que pensam só em dinheiro ou que pensam em mercado de futebol há um ano da Copa e sair de uma equipe como o Botafogo, que tinha acabado de ser campeão da América e ele foi o principal jogador da América, e ele talvez esteja perdendo a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Então, assim, é lamentável nesse sentido também. Que é um jogador que, na minha opinião, tem muito talento para estar aí. Poderia estar aí. O Luiz é um garoto corajoso, é Sim. um garoto que não sente peso de jogo. Poderia estar aí. Isso ficou muito mais do que provado numa final Sim. de Libertadores, quando o Botafogo tinha um a menos. Então é isso aí, galera. Vamos dar a nossa opinião acerca dessa partida, né? O Flamengo vai receber o Vasco neste jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No primeiro jogo, no estádio Newton Santos, o Engenhão, o Flamengo bateu o Vasco pelo placar de 1-0, aumentou a vantagem e agora pode perder pelo mesmo número de gols. Ou seja, se o Flamengo perder por um gol de diferença, mesmo assim avança para a grande final, que tudo indica que será contra o Fluminense. E para a mídia brasileira, essa partida do Vasco diante do Nova Iguaçu pode influenciar em muito aí. É claro, os jogadores vão ficar mais confiantes, é uma classificação na Copa do Brasil, é um jogo que, de fato, o Vasco atuou bem, jogou bem, mas eles têm que entender o seguinte: contra o Nova Iguaçu, a postura do time é uma, e contra o Flamengo, a postura do Vasco vai ser outra totalmente diferente. Do outro lado, terá um adversário forte. O nosso Mengão, de 31 partidas, contra o Vasco da Gama, perdeu apenas 2, ou seja, pesa bastante quando o Vasco entrar em campo, olhar para o lado e ver o Flamengo como sendo seu adversário. A camisa pesa, Zinho. Ou seja, o Vasco pode até ter ganhado mais confiança pelo fato de ter se classificado na Copa do Brasil. Mas quando for sábado é totalmente diferente. E com certeza os jogadores virão o peso da camisa do Flamengo do outro lado.
E não vai ser fácil, nem para o Flamengo, nem para o Vasco. Só que o Flamengo tem uma vantagem. O Flamengo tem um elenco mais qualificado do que o Vasco da Gama. Vamos supor que o primeiro tempo saia 0-0. O Flamengo não consiga imprimir velocidade, não consiga criar jogadas. No segundo tempo, o Flamengo tem um banco de reservas recheado de jogadores, em que Felipe Luiz pode olhar para trás e olhar e ver a possibilidade de fazer alterações para que assim o time evolua ainda mais. Já o Vasco da Gama, nem os 11 jogadores bons tem. Coutinho, Payet, Verratti, são 3 jogadores aí que, na minha opinião, podem sim fazer a diferença. São jogadores acima da média e, se pegar uma bola, decidem uma partida. Tirando esses 3 jogadores do Vasco, quem vai fazer a diferença? O goleiro? Até porque o Flamengo vai para cima. O Flamengo não vai jogar com o resultado debaixo do braço. Quem conhece o estilo de jogo de Felipe Luiz sabe. O Flamengo vai entrar para vencer. E a expectativa é que possa ter muitos gols. O Vasco da Gama, que não pode ficar recuado, tem que atacar o Flamengo de qualquer forma e sabe, se atacar o Flamengo desorganizado, leva gols. Então, qual vai ser a estratégia que o treinador do Vasco vai utilizar neste sábado? Vai partir para cima? Vai querer esperar mais o Flamengo? Enfim, não sabemos. O que nós esperamos é que o clássico seja bastante disputado e, é claro, a classificação venha para o nosso Mengão. Até porque o Flamengo aí tem tido muita evolução no comando de Felipe Luiz. Então, perder essa classificação seria, de fato, um vexame aí na primeira competição de 2025. E muitos aí colocando o Vasco como mais otimista, como um time mais, vamos dizer assim, mais confiante, porque venceu o Nova Iguaçu. Eu discordo totalmente. São partidas diferentes. E com certeza, quando o Vasco entrar em campo, vai perceber que o Flamengo é uma outra equipe, é uma seleção. O Flamengo hoje tem jogadores que foram convocados para as suas seleções. 4 para a seleção brasileira, 3 para a seleção uruguaia, 1 para o Chile, 1 para o Equador, né? E o Flamengo, de fato, tem muitos jogadores bons. Então, sábado, o bicho vai pegar e, é claro, ficaremos na torcida para que o nosso Mengão consiga a classificação, que é o mais importante. Para vocês, essa vitória do Vasco em cima do Nova Iguaçu pode motivá-los a ganhar do Flamengo no sábado? Participe aqui do nosso vídeo e deixe a sua opinião nos comentários.